Olá, oitavo ano, vamos começar nossa nova unidade agora tratando do segundo reinado. Então nós estudamos basicamente 3 unidades de Brasil na sequência. Primeiro reinado, período regencial, agora nós vamos entrar no segundo reinado, tá certo? Então o período imperial da história do Brasil. Nós estudamos o período colonial, agora o período imperial, tá certo? Então basicamente nós continuaremos nesta unidade do mesmo ponto que nós paramos na unidade anterior. Então vamos lá. Brasil, Império, Segundo Reinado, a nossa unidade 11. Bem, no final da unidade anterior nós vimos o golpe da maioridade. Então, articulado pelos liberais, resolveram então fazer uma modificação nas leis para que o Dom Pedro de Alcântara, o filho do Dom Pedro I, assumisse com 14 anos. E isso aconteceu, e então o Dom Pedro vai governar de 1840 até 1889, fazendo então o governo mais longo da história do Brasil. Tá certo? Então foram aí 49 anos de reinado, um reinado muito longo. E ele assume então de 40 a 89, mas toda a cerimônia para coroar o Dom Pedro vai ocorrer no dia 18 de julho de 1841, e é a partir daí então que ele recebe o título de Dom Pedro II, tá certo? Bem, e aí a política que já estava toda complicada no período regencial, e foi feito o golpe da maioridade na tentativa de resolver os conflitos políticos, esse conflito ainda vai permanecer nos primeiros momentos do segundo reinado, uma disputa muito grande entre liberais e conservadores. Vocês lembram que nós estudamos nas unidades anteriores que o Partido Liberal teve como origem o Partido Progressista. Então, o que nós chamamos de liberal agora, no contexto do segundo reinado, é aquele grupo que veio do Partido Progressista, que era formado basicamente por grandes proprietários de terra do centro-sul do país e de uma classe média urbana muito poderosa. Eles defendiam a descentralização do poder, portanto, que o poder estivesse na mão de autoridades regionais, tá certo? E não todo concentrado na mão do imperador lá no Rio de Janeiro. E o Partido Conservador teve origem no antigo grupo dos regressistas, no antigo Partido Regressista, que era formado por grandes proprietários rurais do norte e do nordeste do país, e por grandes comerciantes e também funcionários do alto escalão do governo. Então esses grupos formavam aí o Partido Conservador. Vocês percebem então que nós temos grupos que compõem uma elite econômica, enfim, grupos importantes, tanto no Partido Liberal quanto no Partido Conservador, mas enquanto os liberais defendiam a descentralização do poder, os conservadores defendiam a centralização do poder. Bem, lembrem-se que o imperador tem o poder centralizado, portanto, qual dos dois grupos vocês acham que o imperador vai se inclinar mais, vai apoiar mais? Obviamente é o Partido Conservador, porque os conservadores defendem exatamente aquilo que o imperador quer. Defende exatamente aquilo que o Dom Pedro II quer, que é o poder concentrado todo na sua mão. Portanto, aqui os liberais que são considerados um incômodo. Bem, só que o imperador só é imperador nesse momento graças ao Partido Liberal. Quem articulou o golpe da maioridade foi o Partido Liberal, certo? Então nós temos um probleminha aí. Embora o imperador é contra as ideias liberais, o imperador só está no poder antes da hora graças aos liberais. E aí, por conta disso, o Partido Liberal vai dominar a política nos primeiros momentos do governo de Dom Pedro II. Afinal de contas, foram eles os responsáveis em dar o poder para o Dom Pedro II alguns anos antes do esperado. Mas, quando Dom Pedro II assume, ele precisa convocar eleições para a Câmara dos Deputados. E aí, haverá então de novo aquele conflito entre liberais e conservadores, e que não ficou limitado apenas às urnas. Esses conflitos vai tomar as ruas, e a briga entre liberais e conservadores atinge uma grande parcela da sociedade, e vai ser então um processo, essas eleições do segundo reinado, o começo do segundo reinado, vai ser marcado pela grande violência e fraude para todo lado.
Então, conflitos políticos envolvendo um grande número de pessoas e conflitos políticos polarizados e bastante radical e violento não é novidade para os dias de hoje. Isso acontece há muito tempo na história do Brasil. Então, essa eleição ela vai ser tão acirrada e tão marcada pela violência que ela vai ser chamada de eleições do cacete, tá certo? Por conta das brigas de rua que acontecia, dos conflitos que acontecia, isso tudo em 1840. Bem, os liberais vão vencer essas eleições, ou seja, a maior parte da Câmara vai ser composta pelos liberais, mas, como sempre acontecia, houve então polêmicas com relação à eleição fraudulenta. As fraudes nas eleições aconteciam desde sempre, todo mundo conhecia as fraudes nas eleições, só que quem vencia, claro, queria falar que as eleições ocorreram tranquilamente e a oposição, aquele que perde, sempre vai reclamar pelas fraudes nas eleições. Então isso era praticamente comum acontecer naquele momento. Bem, o Dom Pedro II, então, vai aproveitar a oportunidade, já que ele não queria uma Câmara dos Deputados com maioria liberal, e os liberais ganharam as eleições, independente se foi fraudulento ou não, ele vai usar o poder moderador, que compete apenas ao imperador, vocês estudaram isso em unidades anteriores, e vai anular o resultado das eleições. Ele podia fazer isso? Bem, graças ao poder moderador, sim, ele podia fazer isso. E aí, ele vai nomear todo um ministério, vai nomear as pessoas que vão trabalhar com ele no governo apenas conservadores, ou seja, apenas pessoas que tinham uma ideologia, tinham pensamentos alinhados com o imperador. Esse novo ministério, então, vai tomar medidas de centralização do poder no imperador, porque esse é o ponto que eles defendem, é isso mesmo que eles querem. Vai restaurar o Conselho de Estado, que é um conselho que tem poder de tomar algumas decisões de governo, e também vai aprovar a reforma do Código do Processo Criminal, que nós já vimos, gente, desde das unidades passadas, que tanto o Conselho de Estado quanto o Código de Processo Criminal, aquele mesmo que dava autoridade ao juiz de paz nas cidades, assim por diante, que ele ficava oscilando, ora ele dava poder, ora ele tirava poder. Esse Código de Processo Criminal era importante porque ele dava poder para as autoridades regionais, ou seja, com o Código de Processo Criminal feito pelos liberais, o poder era descentralizado. Quando os conservadores tomam o poder, como é o caso agora, eles reformam o Código de Processo Criminal para tirar o poder das autoridades regionais e devolver esse poder para o imperador, certo? Então, no caso, antes o juiz, aquele que julgava criminosos, assim por diante, tinha poder de polícia, dependendo do caso, nas regiões, no interior do país, era escolhido pela própria comunidade local. Agora é escolhido de novo pelo imperador. Então pode ser gente de qualquer outro lugar do país que vai julgar aquela população local. Bem, o Partido Liberal não vai aceitar, uma vez que para eles ganharam as eleições e, portanto, agora foram tirados à força. Então, vão fazer, liderados pelo ex-regente Feijó, o padre Feijó, que nós já vimos anteriormente, e também por Teófilo Otoni, eles vão promover, então, revoltas em São Paulo e em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, em 1842. O que eles reivindicavam com essas revoltas? A dissolução do Ministério Conservador, ou seja, todo aquele grupo que foi montado pelo imperador para auxiliar ele no governo, que só tinha conservador, ele dissolver esse grupo, esse conselho, e a deposição dos presidentes de província que foram nomeados por Dom Pedro II. Lembrando de novo que, por conta do poder centralizado, quem nomeia o presidente de província, que nós já expliquei várias vezes para vocês em unidades passadas, quem é esse presidente de província, ele é equivalente a um governador de estado hoje. Então, Minas Gerais, no período do Império, não era chamado estado de Minas Gerais, era província de Minas Gerais. No lugar do governador de Minas Gerais, nós tínhamos o presidente de Minas Gerais, da província de Minas Gerais, que naquele momento era escolhido pelo Dom Pedro II. Então, o Dom Pedro II pode escolher quem vai ser o presidente de província, e os liberais querem que tirem do cargo de presidente da província aquele que foi escolhido pelo Dom Pedro II.
mas as tropas imperiais acabaram abafando a revolta, e essa revolta do Partido Liberal não vai funcionar. Bem, os líderes vão ser presos e essa revolta vai acabar. Eu vou encerrar por aqui essa aula. Na próxima aula, o Dom Pedro II vai ter que encontrar soluções que acabem com o conflito entre os conservadores liberais por um longo prazo. Esse conflito não pode ficar voltando de tempo em tempo, porque para o governante isso é muito ruim. Conflitos dentro do país é muito ruim. Então ele vai ter que procurar soluções para resolver esses conflitos políticos, e nós vamos ver isso nas próximas aulas.